Olá, meus amigos, beleza? Vamos dar seguimento então aqui nos nossos estudos desse mês. Então, o primeiro estudo, desse mês seria o paradoxo do desejo. Quanto mais a gente tem, mais insatisfeito a gente fica, né? E isso é um paradoxo por quê? Porque, pela lógica, quanto mais a gente tem, mais satisfeito a gente deveria ficar, né? Então, não deveria haver isso aí. Mas é justamente o contrário. A cultura, o mundo, a sociedade pulsa para que a gente pense o contrário disso aí. Não existe contentamento. Então a gente vai falar essa semana em relação a isso aí, em relação ao pensamento de o que um filósofo falou em relação ao contentamento e como é que a Bíblia contrasta nisso, né, para apontar o contentamento para a gente, tá bom? Então, primeiro ponto ali, você vai fazer a pergunta, né, onde é que está a minha paz, onde que eu deposito a minha paz, onde é que está ancorada a minha paz, e você vai fazer essa introdução falando a respeito do paradoxo dos desejos, né, que é uma realidade irônica, né, porque a lógica seria, quanto mais a gente tem, mais a gente fica satisfeito e aquieta o nosso coração, mas na verdade é o contrário. A gente vive, né, num vício de sempre querer e sempre estar insatisfeito com as coisas que a gente tem. Então, o pensamento, né, desse filósofo que chama Arthur Schopenhauer, esse alemão aqui, ele falou o seguinte, que a gente vive num ciclo de desejos. Não adianta a gente obter aquilo, porque vai renascer um novo desejo de querer e esse querer vai ser insaciável, né? Então, o Arthur Schopenhauer, ele falava que a felicidade depende mais daquilo que está na nossa cabeça do que aquilo que está no nosso bolso. E esse cara tinha razão em relação a isso aí, né? Depende muito da perspectiva de vida que a gente vai ter em relação ao contentamento, né? Então, desejo que você estude um pouquinho a respeito de qualquer ideia, né, desse cara aqui para você conseguir construir com bastante propriedade no teu estudo junto com o pessoal, tá bom? O ponto B, você vai falar sobre consumismo, né, e aquilo que Paula falou sobre aprender a viver contente mesmo se ele tivesse pouco ou se ele tivesse muito. E ele fala que tudo posso naquele que me fortalece. Então, a base, né, do estudo desse mês, como eu falei no primeiro vídeo, é o versículo 4 de Filipenses. Eu desejo que você estude bastante esse capítulo, tá? Para conseguir entender ele direitinho, onde é que ele está contextualizado, para quem que Paulo está falando isso aí, para você conseguir construir, né, um estudo bem rico aí para o teu pessoal, tá bom? Então eu coloquei ali algumas perguntas também, né, de cunho reflexivo e aplicativo. Será que eu estou buscando no consumo aquilo que só Cristo pode me dar? Né? Onde é que está a minha suficiência? Onde é que está a minha paz? A gente remete à primeira pergunta, né, que vai ser a pergunta dessa semana. Coloquei uma tarefa que é bacana, você pedir para o teu pessoal mexer no celular, a pessoa gosta disso aí, né? E o que é o desafio ali no caso, né? Mostrar o carrinho de compras do aplicativo favorito da pessoa. Então, às vezes é o Shopee, às vezes é o Mercado Livre, né? Para a gente dar uma descontraída e você vê ali que o pessoal às vezes gosta de, não, nem é só de comprar, né? Mas de ficar adicionando ali no carrinho as coisas que quer comprar e o que tem a ver com consumismo, isso tudo, né? E cadê o nosso contentamento? Será que quando a gente tiver essas coisinhas a gente vai estar contente ou a gente vai querer outras coisinhas, tá? Então essa é a proposta desse primeiro estudo. O antídoto, que é o ponto C, né, é o versículo 11 e o 12 do capítulo 4 de Filipenses, quando Paulo fala ali que ele aprendeu a estar satisfeito com aquilo que ele tem e ele sabe o que é passar dificuldade e sabe o que é ter fartura também. Então, o contentamento é isso aí, né? O Schopenhauer dizia que o segredo não é ter muito, mas sim depender de quase nada. Aí que vem esse contentamento. A ideia desse cara também é legal para ser aplicado nesse contexto, né? Então, ele fala aqui, botei a frase que a paz não depende das circunstâncias da vida, e sim da suficiência em Cristo. E você pode citar também aquele estudo que a gente teve, né, quando falava da pesca milagrosa, que os discípulos se deram conta de que eles deveriam seguir Jesus, porque, poxa, esse cara, ele multiplicou aqui o meu ganha-pão muitas vezes, né, muito mais daquilo que eu conseguiria trazer naturalmente. Então, em vez de eu olhar para o milagre em si, em vez de eu olhar para a próxima compra ou para o futuro contentamento que nunca vai chegar, eu devo olhar para Cristo. E nele que eu devo achar a minha suficiência, o meu contentamento na vida, tá? Não é nas coisas. Então eu dei ali, coloquei um estímulo para você reler esse versículo
de forma pausada com o teu pessoal, para que eles possam também entender, né, o que Paulo definitivamente quis dizer com tudo aquilo ali, tá bom? O ponto D é a respeito da comunhão, um ponto muito importante, que eu quero que você preste atenção nisso aqui, que é o versículo 5, tá, do capítulo 4, que ele vai falar sobre a amabilidade e sobre a proximidade do Senhor e o quanto que isso gera de contentamento. Então, o contentamento ele não nasce no isolamento social, ele nasce na vida em comunidade, tá? E na consciência da proximidade do Senhor. Então, essas duas coisas também geram contentamento. Eu acho importante você ler pausadamente esse versículo 5 também com o teu pessoal, para eles conseguirem entender, tá bom? Como eu falei no primeiro vídeo, então, nesse mês a gente não vai fazer sugestões de aplicação, a gente vai fazer desafios, tá? E esse desafio é o seguinte, a pessoa que aceitar esse desafio, ela tem a tarefa de fazer aquele desafio diariamente, até o próximo estudo, onde ela vai contar para você se fez todos os dias, que vai valer 1 ponto, e quem compartilhar esse desafio, né, com os outros para falar como é que foi, vai ganhar 1 ponto extra, tá? Isso eu deixei explicadinho lá no PDF. Então, o desafio dessa semana seria o diário de gratidão, onde a pessoa vai anotar diariamente 3 coisinhas que para ela é grata, tá? Focando naquilo que ela já tem e não naquilo que falta ainda, tá bom? E aí vai ser grato por isso, vai fazer um diáriozinho ali, vai anotar 3 coisinhas, pode ser no celular mesmo, e vai compartilhar no outro estudo, tá? Você, líder, vai iniciar o próximo estudo sempre revendo o desafio, se ele foi feito ou não, e computando os pontos ali para quem participou, beleza? Você fecha o estudo, então, falando da conclusão, vai fazer a oração e qualquer dúvida eu fico à tua disposição, beleza? Vamos estudar, então, o versículo 4, o capítulo 4 de Filipenses, tá? E essas ideias aí desse alemão que é o Arthur Schopenhauer, que fala sobre o paradoxo dos desejos, tá bom? Uma boa semana para você, a gente se vê em breve.